Muito bom dia, meus irmãos. Que a bendita graça do Senhor Jesus continue com todos nós e que o seu nome, que é santo, seja louvado em cada coração, em cada mente, por cada atitude de cada um de nós. Nós estamos hoje já 28 de junho, portanto, a metade do ano, primeira metade do ano, já chegando ao seu término. E desses 3 meses, né, dessa metade do ano, pelo menos 3 meses, nós estamos aí à distância, próximos e distantes ao mesmo tempo, por causa dessa pandemia. E eu quero começar essa minha fala de hoje dizendo que este é o último episódio das lições de confinamento. Mas por que o último episódio? Exatamente porque a partir de domingo, nós, Igreja Batista Equatorial, neste horário da manhã, nós apresentaremos as lições da Escola Dominical. Então, nós vamos retomar aos poucos a nossa EBD e já domingo que vem, portanto, o primeiro domingo de julho, já você terá um professor ministrando uma lição. Isso vai ser avisado ainda hoje à noite e durante a semana. Então, eu quero, nesta última lição de confinamento, eu não poderia deixar de fazer, eu quero agradecer. Eu quero agradecer a você que participou, se organizou para assistir a essas transmissões. Eu quero agradecer a você que, de alguma forma, orou por esses momentos, enviou para outras pessoas, compartilhou, né, o link com outras pessoas. Eu quero agradecer a você que, no privado, depois que terminava a lição, né, depois que você ouvia a gravação e ouvia a mensagem, aquelas pessoas que mandaram uma mensagem no meu privado, no meu número privado, agradecendo ou comentando. Então, eu quero começar essa minha fala dizendo muito obrigado a todas essas pessoas por todos esses movimentos que vocês fizeram em relação a essas lições de confinamento. Elas foram úteis, ouçam isso, elas foram úteis a mim, elas serviram ao meu coração, elas me edificaram primeiramente, não tenha dúvida disso. Eu não estive aqui mandando um recado para quem quer que fosse. Pelo contrário, eu estive recebendo o recado do meu coração cada vez que eu pensava na palavra e nos temas que eu compartilhei aqui com vocês. Então, eu quero realmente, do meu coração, agradecer a todos vocês. E, indo nessa mesma direção, eu quero ler com vocês um texto que fala sobre agradecimento. Na verdade, ele fala mais do que sobre agradecimento, mas eu vou retirar apenas a última parte de Colossenses 3, capítulo 3, versículo 15, que diz assim: que a paz de Cristo seja o árbitro no vosso coração, pois foi para esta paz que vocês foram chamados, é o que diz a palavra de Deus, em um só corpo. E aí, a parte que eu quero destacar é essa: e sede agradecidos, ou estejam agradecidos. É o que a palavra de Deus nos orienta. Agora, nós nos perguntamos, num tempo como esse que estamos vivendo, como assim, pastor? Como assim sede agradecidos? Se eu olhar para o que está em volta, para o contexto, eu vou ver um rastro de tristeza, de dor, causado por vários fatores, né? Por esse vírus terrível que causou essa pandemia, né? Por isso, no mundo inteiro. E ainda mais, se eu pensar na crise financeira, porque muitas pessoas passam, é bem verdade que o vírus não causou a crise financeira em muitos contextos. É bem verdade que países como o nosso já desenhavam essa crise. Na verdade, nós
já convivíamos com pessoas que tinham bem menos, e para vergonha nossa, enquanto brasileiros, nós vamos nos acostumando com a pobreza do outro, com a miséria do outro, mas o vírus agravou tudo isso. Ele veio mostrar nossas fragilidades. E, além da crise financeira, o desemprego que já era grande aumentou, e a crise moral, a crise política e ética. E aí nós perguntamos, como assim, pastor? Como ser agradecidos? O que realmente está querendo dizer tudo isso? E essa é uma pergunta razoável, né? Como agradecer no meio de um contexto tão difícil como que nós vivemos? Então, nós precisamos então fazer uma outra pergunta. Quem foi que disse essa história de que nós devemos ser agradecidos? Em que contexto quem disse isso vivia? Tem autoridade para falar quem falou que devemos ser agradecidos? E sabe, meus irmãos, quem faz essa pergunta, melhor, quem disse isso, em resposta a essa pergunta, quem faz essa afirmação, melhor dizendo, é o apóstolo Paulo, velho conhecido deste púlpito, deste pregador que vos fala, velho conhecido de vocês que nos ouvem. E a situação do apóstolo aos gentios, como a Bíblia chama, a situação daquele homem que um dia foi contra o evangelho e terminou se convertendo a Cristo, a situação dele não era nada favorável. O apóstolo estava preso, estava cerceado. Assim como nós começamos as lições de confinamento com o apóstolo Paulo lá no começo, eu resolvi terminar com essa palavra dele, retomando o mesmo contexto de Paulo. Preso, se você quiser ver a primeira lição e a segunda e assim por diante. Preso, sem poder sair de uma casa que ele mesmo alugou com seu próprio dinheiro, seus próprios recursos. Então, ele estava numa prisão. E mais, ele estava esperando a sentença. Ele estava esperando a sentença, o julgamento dele. E ele tinha quase certeza de que a sua sentença seria a sentença de morte. E ele já até antecipava, dizendo que a morte se aproximava. Em alguns outros textos, nós vamos perceber isso. Então, o contexto de Paulo não era um contexto de alegria, não era um contexto de fartura, não era um contexto de festa, era um contexto de cerceamento, de confinamento, de prisão, por causa do Evangelho. Então ele tem autoridade, ele tinha autoridade para falar aquilo que falou sobre gratidão no seu coração. A gratidão no coração de Paulo acontece mesmo na adversidade que ele passa. Em segundo lugar, a gratidão é uma questão de escolha. Nós temos aprendido isso também ao longo dos anos, ao longo do estudo da palavra de Deus. Nós podemos escolher ou o caminho da ingratidão, da murmuração, da reclamação, do mau humor, do pessimismo, ou o caminho da gratidão, do reconhecimento por aquilo que temos, pelo pouco que temos. Às vezes, nós escolhemos reclamar do pouco que não temos, embora tendo muito. É uma questão de decisão, é uma questão de escolha. A gratidão, então, é o reconhecimento pelas boas coisas da vida. Paulo estava com o seu coração grato, porque um dia ele tinha conhecido o melhor da festa, que era Deus, que era o Senhor Jesus. Aquela gratidão certamente era muito maior do que qualquer entrave para a proclamação do Evangelho, que ele tanto amava fazer, proclamar a mensagem de Cristo Salvador. Então, ele estava grato no seu coração, apesar de nem tudo ir às mil maravilhas. Meus irmãos, hoje já é sabido, a ciência
já fez testes e comprovou que quando alguém nutre sentimentos positivos, emoções positivas, como alegria, gratidão, bom humor, fé, esperança. Quando alguém nutre esses sentimentos, essas emoções, ele tem, por exemplo, se está numa enfermidade, numa doença, semelhante a outra pessoa, a mesma doença, no mesmo período, de outra pessoa que é mal-humorado, é rancoroso, é pessimista, é ingrato. Pois bem, aquela pessoa que é positiva nas suas emoções, agradecida pelo que tem e não reclamando pelo que não tem, ela tem mais chances de se recuperar dos seus problemas e das suas enfermidades. Então, sabe o que significa isso? Que as nossas emoções mexem ou interagem com o nosso corpo, com a biologia do nosso corpo, com a química do nosso corpo. Rola uma química entre a emoção e o físico. Olha só que coisa fenomenal. Então, além de ser uma questão de escolha, se você vai optar por ser grato ou ingrato, essa escolha vai afetar o seu corpo também e como você reage à vida, às doenças e assim por diante. As pessoas gratas também nos ensinam, como o apóstolo Paulo, que é possível focar no lado bom da história, no lado bom da vida. Quando eu era seminarista, há alguns anos atrás, fizemos um culto no internato masculino. Lá no seminário, no andar de cima, pavimento de cima das salas de aulas, havia o internato masculino. E eu morei lá por cerca de 3 anos. E fazíamos cultos regulares, semanalmente, entre nós, os internos daquele lugar. E numa noite, um seminarista chamado José Pereira, que hoje é o pastor Pereira, meu amigo, que mora em Altamira, pastoreou aquela igreja em Altamira, depois passou uma temporada em Estreito, no Maranhão. Eu tive a oportunidade de ir nas 2 igrejas, em Altamira, na Memorial de Altamira, e lá em Estreito, no Maranhão. Fiquei com ele nos 2 lugares. E ele retornou agora para Altamira. E lá no seminário, enquanto seminarista, foi dada a oportunidade para ele falar sobre gratidão. E ele contou uma rápida experiência que marcou a minha vida, até hoje eu quero compartilhar com vocês. É o fato de que ele estava vindo do distrito industrial e foi assaltado no ônibus. Como assim? Ele foi assaltado no ônibus e compartilhou isso com gratidão? Sim, meus irmãos. Na hora que ele foi partilhar a palavra conosco sobre gratidão, ele disse: há muitas razões para eu agradecer. Ele poderia agradecer porque ele tinha sobrevivido. Aquele assaltante não usou da arma para atirar, ele sobreviveu. Ele também não ficou com sequela nenhuma, porque às vezes os assaltantes não matam, mas deixam sequelas. E ele foi listando tanta coisa porque ele tinha como agradecer a Deus. Ele agradeceu também porque ninguém do ônibus ficou ferido naquele episódio. Ele agradeceu a Deus porque o bandido não pôde tirar a paz dele, o máximo que pôde levar foi uns míseros reais que ele tinha. E como seminarista naquele tempo, nós éramos todos pobretões e duros, então pouca coisa ele levou. E ele começou a listar tanta coisa que ele agradeceu, e no fim ele disse: mas há uma razão maior. Aquele bandido não pôde tirar a minha paz, ele pôde tirar só os meus bens. Mas há uma razão maior porque eu devo agradecer a Deus. E todo mundo ficou pensando: puxa, ele já listou tanta coisa, como ele vai ainda encontrar algo maior do que ele já listou? Ele disse: eu quero agradecer muito a Deus, porque eu não era aquele ladrão.
Puxa, meus irmãos, isso é emocionante. Ele disse, eu poderia ser aquele ladrão, mas Deus teve misericórdia da minha vida e eu não sou ele. Ele precisa da graça de Deus. Ele precisa mudar de vida e a minha vida já é mudada, já é transformada. Aquilo mexeu de fato conosco que estávamos ali. Meu irmão, minha irmã, vamos ser agradecidos a Deus, porque tanta coisa boa o Senhor nos dá, mesmo no meio de situações difíceis. Eu sei que nós estamos atravessando uma situação difícil, muito difícil. Você, como membro da igreja do Senhor Jesus Cristo, seja na Equatorial ou em qualquer lugar desse estado, desse país, você que nos ouve. A situação está difícil, meu irmão, mas Deus está conosco. Nós não estamos sozinhos, nós estamos bem acompanhados. O Senhor está atravessando esse vale de dor, de tormento e de tristeza ao nosso lado. Ele nos ampara, Ele é nosso companheiro, tão presente. Eu sei quantas pessoas já foram curadas da Covid, outras estão lutando. Agora mesmo eu tenho parentes meus em Teresina que estão acometidos da Covid, meu irmão, minha sobrinha, mas mesmo no meio dos nossos amigos e parentes acometidos, Deus tem sido conforto, Deus tem sido consolo e nós podemos ser agradecidos a Deus, que nos tem dado tantas oportunidades de compartilhar o Evangelho, de compartilhar essa palavra, de levar uma palavra de alento, de consolo, de ligar para alguém, de compartilhar algo bom. Deus tem sido conosco. Vamos ser agradecidos. Eu gostaria de orar agora e agradecer a oportunidade que Ele nos deu, e a mim especialmente, de nessas lições de confinamento, partilhar com vocês algo que Deus já tem compartilhado comigo e enchido de graça e de misericórdia o meu coração. Pai bendito, louvado seja o teu santo nome, porque o Senhor é o nosso companheiro. O Senhor está conosco em todos os momentos da nossa vida. Quero te agradecer porque o Senhor tem atravessado essa longa pandemia com o teu povo, o povo que se chama pelo teu nome, o povo que tem orado, o povo que tem se colocado na brecha, o povo que tem se colocado na tua presença. Pai, muito obrigado porque o Senhor tem estado conosco. Obrigado em especial por essa oportunidade que o Senhor me deu nesses domingos todos, de compartilhar com os teus filhos e filhas a tua palavra, os princípios eternos da tua palavra. Muito obrigado. Recebe a gratidão do meu coração e também de todos aqueles que agradecem juntamente comigo, Pai. Guarda, Senhor, continua guardando cada um de nós, continua guardando as nossas famílias e todos aqueles que nos ouvem. Tem misericórdia da nossa nação como um todo, Pai, do nosso país e do nosso mundo, por que não dizer? Livra-nos do mal, Senhor. Nós oramos a Ti gratos, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Domingo que vem, você continua, então, recebendo o ensino da palavra de Deus, agora por meio de professores também capacitados para transmitir o Evangelho. Muito obrigado pela sua companhia, como nós dizemos, né? Mesmo que online. Deus te abençoe. Seja agradecido, seja agradecido.